Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, o Nilson Caldas, um líder na BASF, um coach que me ensina muito, alguém que tem inspirado muitas, mas muitas vidas. Ele tem uma forma única de conectar e de desenvolver o talento das pessoas. Nilson, muito obrigada por ter priorizado o seu tempo, por ter aceito esse convite. Eu sei o quanto a sua agenda é disputada, mas eu me senti muito honrada e muito feliz em poder estar com você e compartilhar todo esse seu conhecimento com todos aqueles que nos acompanham semanalmente. Bem-vindo! Obrigado, Kátia. Para mim é uma honra estar aqui. Realmente faz parte do meu propósito, então poder falar para mais pessoas do como é que eu me relaciono com essas pessoas e como é que eu ajudo e também aprendo durante os meus processos de mentoria e os processos de coaching. É uma via de mão dupla. Eu sempre falo para o pessoal que eu também acabo aprendendo muito e, mais uma vez, tem a ver com o meu propósito de vida, que é ajudar no desenvolvimento de pessoas. E essa ajuda, todo esse movimento, ele acontece diariamente, né, em todos os seus campos de atuação. E eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouquinho, né, quem é o Nilson no sentido da sua caminhada dentro da BASF, né? Uma longa caminhada, uma caminhada de muita experiência. Então eu gostaria de pedir para você contar um pouquinho para a gente como foi essa caminhada, como foi chegar até aqui, né? Para que as pessoas entendam um pouquinho mais como foi esse processo. Vamos lá, antes de chegar na BASF, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha família, né? Eu sou filho de pequeno produtor, então eu sempre tive uma ligação com o meio rural e eu tenho muito orgulho de depois ter escolhido a profissão de engenheiro agrônomo e continuar essa jornada da minha família, do meu pai e da minha mãe. E de uma família muito grande. Eu sou filho do segundo casamento da minha mãe. Nós somos 9. Eu e meu irmão mais novo, nós somos filho do segundo casamento da minha mãe, mas enfim, a gente sempre teve uma ligação muito forte com a terra, com a agricultura, e é o que me move também, essa questão de ajudar a alimentar o mundo, ajudar no desenvolvimento de pessoas. Isso tem tudo a ver com a minha trajetória. E depois eu casei, há cerca de 23 anos, sou casado com a Magna, sou pai do Pedro, ele tem 18 anos, e pai da Mariana, que tem 13 anos. Então, eles é que são minha base. Antes de eu começar a contar minha história, eles são minha base de tudo. É por tudo que eu faço, é por eles, é por essa jornada que começou lá com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, e que eu continuo ela aqui, perpetuando ela até hoje. E, enfim, e aí como é que eu cheguei na BASF? A primeira coisa é que como eu falei, eu sou filho de pequeno produtor. Eu fiz uma escolha logo no começo. Eu já fiz o meu segundo grau num colégio interno, e onde eu fiz o técnico em agropecuária em Cáceres. Eu morava a 900 quilômetros da minha casa, lá em Mato Grosso. Eu cresci em Nova Chavantina, que é na divisa com Goiás, e estudava lá em Cáceres, que é na divisa do Brasil com a Bolívia. Então eu vinha para casa 2 vezes por ano. Ali eu já tive que aprender muitas coisas sozinho, aprender a se virar sozinho. Você tem que lavar sua roupa, você tem que cuidar da limpeza do seu quarto, você tem que se virar lá, não tem ninguém para A fazer por gestão você. de vida, né, A Nilson? É gestão uma de gestão vida de vida. começou logo cedo ali. Depois eu logo saí de lá, optei por fazer agronomia. Eu fiz um cursinho de 4 meses lá em Cuiabá, e logo eu ingressei na UFMT. Depois eu formei, e na sequência minha primeira, eu tive um primeiro trabalho numa revenda, uma revenda local lá de Mato Grosso, chamada Agronorte, que foi a revenda que me draftou lá na universidade ainda. E depois
conheci o pessoal da BASF e logo depois eu fiz uma entrevista na BASF e acabei entrando na área da assistência técnica exatamente 26 anos atrás, em 1999. Eu ingressei na assistência técnica e depois eu passei por todo o processo de vendedor júnior, vendedor pleno, vendedor sênior, e depois, em 2009, eu fui transferido aqui para São Paulo para trabalhar na área de marketing. Depois, em marketing, trabalhei no marketing tático do Brasil, depois no marketing estratégico, depois eu voltei para o campo como líder sênior de vendas lá em Mato Grosso, retornei aqui para São Paulo como gerente sênior de go-to-market, depois fui head de marketing da diretoria norte e há cerca de um ano eu estou aqui como head de marketing da área de tratamento de sementes. E ao longo dessa jornada, além da formação em agronomia, eu também fiz um MBA em finanças e gestão de empresas, eu fiz um MBA em marketing aqui em São Paulo. Em 2019, eu fiz uma formação em coach, como você falou, pelo ICI aqui em São Paulo. E também sou mentor formado aqui na BASF. A BASF tem um processo de formação de mentor e faz mais de 10 anos que eu atuo como mentor aqui. Como eu falei, eu aprendo muito durante essas jornadas. Enfim, uma coisa que eu gostaria de passar, mensagem aqui para o pessoal, é que a gente não pode parar de estudar nunca, a gente vai ter que estudar sempre. Se você quiser ser um profissional diferenciado, se você quiser ficar na vanguarda, estudar faz parte, continuar os estudos faz parte dessa jornada. Enfim, é isso. Eu tentei fazer uma história longa, curta, mas é isso Por aí. mais curta que seja, ela é uma história bastante É robusta. verdade, com Mas é certeza. interessante, né? Porque quando eu olho para toda essa história, eu sinto que ela se encaixa muito bem com uma frase que eu amo, que é faça da alta performance o seu hábito. E quando eu olho todo esse seu contexto, né, toda a sua trajetória, é até difícil te perguntar qual foi o maior desafio, porque foram tantos desafios, né? Imagina, você foi contando, eu fui imaginando, nossa, ele se casou, ele já estava na BASF, então quer dizer, a cada mudança existia uma mudança de família, a cada novo, né, cargo assumido, existia todo um ajuste na sua rotina de vida que como consequência, toda a família sentia. Então, é toda uma, né, uma flexibilidade, e do outro lado também. Todas as equipes novas que você vai assumindo, a relação que você vai estabelecendo com as pessoas, nossa, enfim, quantos desafios, né? Mas nisso tudo existe um que você fala assim, É. aquele foi o, sabe assim, quando eu rompi a ponte, sabe? Aquele, eu não tinha mais como. Vamos lá, eu vou falar que primeiro, você lembrou muito bem essa questão da família, essa adaptação aqui, a Magno e as crianças, eles pegaram várias dessas mudanças. Então, cada cidade que a gente mudava, apesar do trabalho ser parecido, você chega lá, você tem que conquistar outros relacionamentos, você precisa se adaptar, mudar de fato. Então, assim, uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar em relação a isso é assim, se apegue naquilo que é bom da cidade. Se apegue nas coisas que são boas. Por exemplo, e aí eu vou falar a maior mudança, na minha opinião, foi uma mudança de São Paulo, quando nós mudamos para São Paulo, porque, como Nossa, eu falei, eu cresci em Mato Grosso, e Mato Grosso é no interior do Mato Grosso, e antes de eu vir para São Paulo, eu morava numa cidade lá em Mato Grosso chamada Lucas do Rio Verde, é uma cidade pequena, na época, super pequena, e a gente aceitou o desafio de vir aqui para São Paulo. Aí você imagina, você chega aqui em São Paulo é a selva de pedra. Então você tem que lá a gente morava em casa, passou a morar em apartamento. Você lá não tinha essas questões de segurança que a gente tem que tomar cuidado aqui em São Paulo. dirigir no trânsito de Dirigir, São mesmo, Paulo. mesmo dirigindo no trânsito de São Paulo, você lembrou bem. Quando eu vi a plaquinha ali, Avenida dos Bandeirantes, eu cortava daquela avenida. Eu não gostava nem da Marginal, nem da Avenida dos Bandeirantes. Eu fazia de tudo para não passar por esses dois lugares. E, enfim, qual que é o lado bom disso tudo? Assim, a gente, lá em Mato Grosso, para a gente ir para a praia, você tem que pegar um voo e ficar. Geralmente você voa para Brasília ou São Paulo, e depois você voa para o Nordeste, que era o nosso roteiro. Então, assim, aqui você está super próximo da praia, você tem excelentes escolas, excelentes hospitais, você tem voo para
todo lugar do mundo, tem essa questão da carreira, do desenvolvimento de carreira no mundo corporativo. Aqui em São Paulo, onde as coisas acontecem, São Paulo é o estado mais rico do Brasil, cerca de 40% do PIB do Brasil hoje está aqui em São Paulo. A maioria do headquarter, ou da matriz das empresas, estão todas aqui em São Paulo, então aqui você aprende muito. Então, eu diria que a maior mudança, mas é a maior virada de chave ao mesmo tempo, é que me deu mais oportunidade de crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, foi quando eu mudei para São Paulo, sabe? E Foi sabe o que eu incrível. acho muito bacana? A educação dos seus filhos passa por uma adaptabilidade. E eles também reconhecerem-se inseridos em vários meios, né? Isso, eu cresci no interior. Eu nasci em São Paulo, fiquei até os 5 anos, cresci no interior, depois voltei para São Paulo quando me casei. E eu tive essa oportunidade de viver São Paulo e de viver o interior. Então eu soube o que era subir num pé de manga para pegar manga, soube o que era brincar com um pintinho no quintal de casa, ter um coelho no quintal de casa, enfim, coisas, andar de bicicleta. Tudo eu fazia de bicicleta, né? Uma cidade pequena do interior de São Paulo. E quando eu me mudei para cá, claro, nós tivemos que nos readaptar a toda a dinâmica da vida de São Paulo. Mas eu fico observando as minhas filhas que não tiveram essa oportunidade. Elas cresceram, nasceram e cresceram aqui. E às vezes eu falo para elas assim, gente, não é possível. Vocês não sabem o que é isso, vocês não conhecem o que é isso. Então, às vezes, assim, elas não conhecem coisas básicas. Até pouco tempo, elas não sabiam o que era matar burro. Eu falei, como você não sabe Ai, o que é gente. matar burro? A vida inteira sabe o que é matar burro. Não sabem subir uma árvore até hoje. Então, assim, não sabem o que é andar de bicicleta na rua. Por mais que a gente agora vá para o interior, porque os meus É, pais são de lá e tudo, existe já uma mentalidade desenvolvida pelo próprio desenvolvimento em São Paulo, que faz com que elas se relacionem com o meio de uma outra forma. E hoje já são adultas, têm 28 anos, então assim, não conseguiram viver a experiência de um lugar que proporciona um outro tipo de relação com a natureza, com a vida, até uma liberdade. Até os 18 anos elas tinham motorista, porque eu trabalhava, precisava de alguém para levar e pegar. Então não era questão de luxo, era uma questão de necessidade, né? Depois que elas tiraram carta, começaram a dirigir, mas elas não sabem que anda na rua. Né? E aí, às vezes, a gente sente essa falta mesmo. A Luísa foi passar 6 meses agora no intercâmbio e falou: mãe, que delícia, eu podia andar na rua todos os dias. Então, que é, legal os seus filhos poderem viver essa oportunidade de experiências em lugares distintos, é, né, Nilson? Exatamente, isso aí foi algo muito legal, porque, por exemplo, o Pedro, ele nasceu lá em Tangará da Serra, em Mato Grosso, e depois, logo depois de um ano que ele nasceu, a gente foi transferido para Lucas do Rio Verde, e depois de um ano e pouco, nós fomos transferidos para São Paulo, depois fomos transferidos para Cuiabá, depois de alguns anos ali, 2014, ele nasceu em 2007, então ele tinha mais ou menos 7, 8 anos, a gente viveu em Cuiabá, que de uma certa forma é uma cidade do interior também. Sim. A Mariana pegou partes, porque ela nasceu em São Paulo, mudou para Cuiabá e depois ela retornou para São Paulo. Mas a gente continua cultivando isso através das nossas viagens. Assim, a gente viaja de motorhome, Legal. e a gente acampa para exatamente ter esse contato com a natureza. A gente tem uma casa aqui no interior de São Paulo, num condomínio onde eles conseguem aproveitar essa conexão com a natureza. Então, isso foi algo que a gente procurou cultivar. E eles gostam, assim, eles topam. Eles falam assim, vamos fazer tal passeio mais radical, tipo acampar não é algo tão simples assim, porque você, Não, você não. fica... hoje os campings estão mais modernos, porque geralmente você fica num camping e aí tem um local com banheiro quente para você tomar banho, tudo, e você basicamente dorme na barraca, tem um local para você fazer suas refeições. Tá mais light, mas ainda assim é um desprendimento do que, Sim. por exemplo, ficar no hotel. Qual é o lado legal? Você tem uma conexão muito forte com a natureza, que é isso que você estava falando, que, na minha opinião, isso faz muita diferença, principalmente para gente que vive numa metrópole igual São Paulo. Nós vivemos numa selva de pedra, a gente se desconecta totalmente, a gente começa a ficar no botão do automático conectado. Quando você E o está na desapego, natureza, né? você escuta os pássaros, você vê o movimento das árvores, você presta atenção no vento, você
eu já tenho essa ligação com a natureza porque eu fui criado nesse meio, então eu sinto falta também. Por isso que eu acho que é tipo uma válvula. Quem mora aqui em São Paulo, você precisa de uma válvula de descompressão. Aqui, como se fosse uma panela de pressão, você fica aqui e a cada dia, 15 dias, geralmente a nossa rotina, a gente acaba indo para o interior. E eu tenho uma felicidade que no meu trabalho, em muitas das minhas visitas que eu faço no campo, eu consigo ver uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. Então eu tenho esse contato. Isso é uma maravilha. Meu Você tem esse trabalho é realmente um acesso. privilégio. Com certeza. Você sabe que assim, eu concordo com você, a gente procura assim, sempre estar no interior ou num lugar de praia para sair um pouco, né, dessa pressão, mas você sabe que dia de semana, às vezes, quando eu realmente sinto, nossa, tá, sabe assim, estou no gargalo, eu vou para Ibirapuera. Porque Olha pelo aí. menos ali eu enxergo verde, eu ouço os pássaros, eu É, vejo, sabe, o esquilinho ali, sabe? Enfim, eu consigo ali encontrar uma conexão com Deus diferente da selva de pedras, né? Dentro da cidade, um refúgio, que é importante realmente reenergizar, recarregar as forças junto da é. natureza. E isso é algo muito importante para até para sua produtividade sustentável, porque senão você já começa, se você não estiver bem mentalmente, você acaba no, sua Bem, produtividade diminui muito. E concordo. aí é foco e alta foco na produtividade e obviamente uma produtividade sustentável, sabe? Sem dúvida. E todas essas mudanças, todos esses movimentos, existiu algum momento que mais marcou a sua vida? Assim, um momento muito marcante que você diz, nossa, esse dia ele eternizou dentro de mim. Você Claro que fala a da gente tem a, trajetória a desde o paternidade, a gente tem o nascimento dos é, nossos filhos, tem o dia do nosso casamento, mas existe eu, um dia diferente ali, assim, que você fala, meu, nesse não, dia, sabe? existe sim. A gente, logo depois que eu entrei na empresa, eu comecei a mudar, como eu comentei, meu primeiro trabalho foi lá em Sorriso, no Mato Grosso, depois eu fiz uma passagem por Rondônia, de Paraná, Rondônia, e depois de Paraná eu fui para Tangará, depois de Tangará eu fui para Lucas do Rio Verde. De Lucas, que foi essa virada de chave que eu falei para São Paulo, né? Vou voltar no mesmo assunto. Eu e a minha esposa, na época, a gente já conversava sobre essa possibilidade de mudança, porque eu sabia, né, a empresa já vinha trabalhando essa possibilidade no meu plano de desenvolvimento, de eu vir aqui para São Paulo. E, e eu lembro como se fosse hoje, teve uma visita do nosso presidente lá em Mato Grosso, e, e a nossa direção local lá, e aí eles me fizeram esse convite. E o presidente, ele era muito cuidadoso com pessoas, ele é espetacular, o pessoal falou assim, não, você tem que decidir até quarta-feira. Eu, eu levei ele no carro comigo para Cuiabá e falei, olha, eu gostaria, mas eu quero pensar, quero conversar com a minha esposa e tal. E ele todo cuidadoso falou, não, você pode decidir com calma, você não precisa dar decisão agora para gente. Então, aí eu voltei, na sexta eu voltei para casa, em Lucas. Aí conversei com a Magna, fiz uma conversa com a Magna, eu falei para a Magna, falei, Magna, você não falou que queria morar numa cidade grande? Ela falou, sim. Eu falei, então chuta uma cidade. Ela falou primeiro, Cuiabá. Eu falei, não. Aí depois ela falou Goiânia. Eu falei, não, pensa numa cidade maior. Ela falou assim, na hora que eu falei pensa numa cidade maior, a perna dela tremeu, que daí ela associou que era aqui em São Paulo. Ela que as pernas dela deu uma tremedeira. E eu acho que esse foi realmente um dia marcante, mas ele foi muito importante. Eu falo que até para os jovens, seja os que estão aqui conosco na base, ou os de fora que querem trilhar essa carreira de executivo, eu diria que vir para São Paulo é algo que é muito transformador, tanto para a sua vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, hoje, né, com a pandemia, depois da pandemia, algumas pessoas até conseguem conciliar um pouco, morar no interior e trabalhar aqui e tudo, mas minha recomendação é que as pessoas morem aqui, que elas vivam esse aqui, Experimentem. para eles experimentarem a cidade. E quando você chega aqui, você vira turista, você fica aqui anos como turista, visitando o Sim. Pinacoteca, mercado municipal, indo para a praia mais próxima aqui. Então aqui visitando os restaurantes, assim, São Paulo é uma cidade realmente espetacular eu diria assim, você tem que viver esse momento. E às vezes eu vejo Explorar que as os jovens, possibilidades. eu vejo os jovens que estão sendo transferidos para cá pela empresa
eu vejo esse crescimento deles, da família, que a gente acaba tendo algum contato com eles, e realmente essa transformação, o poder transformador que é você sair de um lugar de conforto, que não é fácil. Você fala, cara, eu vou Empreender sair a de vida. interior do Goiás ou do Mato Grosso e vir enfrentar aqui São Paulo, enfrentar a Selva de Pedra, que é uma cidade de muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito desafiadora, em todos os sentidos. Mas existe vida aqui em São Paulo. Eu falo, pessoal, tem tudo funciona, tudo ao seu jeito. O Perfeitamente. jeito é o Com a jeito de sua São Paulo. perfeição. É isso aí. Nilson, eu tenho a feliz oportunidade de me relacionar com muitas pessoas que foram orientadas, que foram conduzidas profissionalmente por você. Eu digo que é um privilégio, porque quando eu faço um atendimento para essas pessoas, elas conseguem replicar um pouquinho o que elas aprenderam com você, e eu fico muito impactada em perceber o poder de transformação, o poder de conectar e transformar pessoas. Isso eu sempre te digo nas nossas reuniões, eu sempre falo isso para você. Isso realmente é uma habilidade que poucas pessoas possuem, e eu enxergo você como um coaching de conexões mesmo, né? Uma pessoa escolhida por Deus para estar no lugar onde você está, para gerar uma transformação, um despertar nas pessoas, sabe? De forma muito particular. Eu enxergo em você muitas particularidades nesse sentido, né? Então, pelo que eu entendi, o coach entrou na sua vida mais ou menos em 2019. Você disse que você fez esse programa, certo? Certo. Aham. Eu fiz em 2019, mas assim, eu já, É eu falo natural. assim, tudo, isso já é natural, mas eu falo para as pessoas que Oficializou. tudo é treinável, eu falo. Sim. O pessoal do RH que eu me relaciono aqui há muitos anos, algumas pessoas que já passaram por aqui, alguns falavam assim, eu falava para eles, olha, eu quero fazer o curso de coaching. Eles falavam, cara, mas você é tão bom, você já é um líder muito diferenciado, você já é coach, já é mentor, porque eu participei dos programas como menti primeiro, depois me tornei mentor há mais de 10 anos, como eu falei. E, e aí eu insisti e falei, não, eu vou fazer. E realmente, quando eu fiz, eu me tornei ainda mais conhecedor do assunto, porque é um assunto muito delicado. Você lida ali com a vida das pessoas. E a premissa, que eu diria que ela é a básica, é você não distinguir se é uma assistente ou um analista, ou se é por exemplo, uma pessoa que tem um cargo de direção aqui na empresa, um diretor, ou um presidente, que a gente acaba, né, tendo conversas que eles me falam que são conversas muito poderosas, eles falam que eu sempre coloco eles para pensar. Então, acho que o primeiro ponto é essa conexão genuína. Você tem que estabelecer essa conexão genuína e, a partir daí, a pessoa que está na conversa, ele se abre com você. Eu brinco com eles que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, o primeiro passo é estabelecer essa aliança poderosa. A partir do momento que você estabeleceu essa aliança poderosa, aí existe a técnica do coaching. O Randy de Stefano, lá onde eu formei no ICI, que é o Integrated Coaching Institute, ele tem uma metodologia muito poderosa, onde a gente fala lá que coach é algo tão poderoso, mas que no Brasil ele foi banalizado, assim, porque Concordo. tem pessoas que acham que coach é passar sobre a brasa, é gritar, bater palma, não tem nada a ver, é algo muito mais poderoso, onde você tem que descobrir o coach e o coachee, principalmente o coachee, descobrir o que é que ele está querendo trabalhar durante o processo, seja um comportamento ou uma competência. No caso da mentoria, é algo mais focado na carreira, o que eu falo para as pessoas, o que você quer ser quando você crescer. Às vezes são várias perguntas poderosas de reflexão que tira a pessoa daquele lugar quentinho, que geralmente todo mundo quer ficar, e às vezes alguns querem seguir trilha, seguir trilha de carreira, e aí a partir daí você vai ter que mergulhar no final do dia, numa jornada muito profunda de autoconhecimento, porque o principal ponto, ontem mesmo, inclusive, eu terminei um processo, eu posso Sim, citar aqui, eu curti. ontem eu terminei o processo
mentoria com a Thaís, que é a Thaís Zapateira é uma colaboradora lá da BASF, e ela é uma pessoa espetacular. Então, assim, o processo dela foi muito lindo. Ela teve uma evolução. Ela mesma fez um textinho que eu acabei postando ali, que ela se tornou uma líder melhor. Então, ali, para mim, aquilo é uma entrega. Aquilo é o resultado final. E, para mim, cada movimento que essas pessoas conseguem, por exemplo, a Thais, ela foi promovida, ela, ela conseguiu aquilo que foi traçado no plano, que a gente traçou no plano de mentoria, e obviamente ela já vinha trabalhando isso com a liderança dela, ela conseguiu, como vários outros, que eu posso citar vários outros que também conseguiu. Tem um outro caso de um colega lá de Goiás, que é o Luan, ele está morando em Goiás, ele tem um caderno, quando ele começou comigo, como ele era RTV pleno, depois ele se tornou um RTV sênior, e depois ele foi promovido. Às vezes algumas pessoas conversam com ele antes de conversar comigo, ele fala, olha, eu abro o caderno, tudo que a gente conversou naquele caderno, ele aconteceu. Mas primeiro, assim, é planejado. Eu falo para as pessoas, a sua vida não pode ser aquela música do Zeca Pagodinho, a sua carreira, melhor. Deixa a vida me, deixa a vida me levar. Não pode, você é o protagonista da sua carreira. As empresas oferecem ferramentas maravilhosas, todas as empresas de grande porte. E se a empresa não ofertar para você, você corre atrás, vai atrás, vai procurar. Hoje tem o mundo a seu dispor na internet, no LinkedIn, no Instagram, tem muita informação boa para você acabar achando alguém que vai ajudar, despertar, fazer se despertar, sabe? E aí, cada um alguns querem alçar cargos de liderança, voos maiores, outros querem ser mais especialista, querem ter uma carreira mais especializada, e no final não tem certo, não tem errado, é aquilo que te faz feliz, porque a gente tem que ter uma relação boa com o trabalho, afinal de contas a gente passa mais tempo trabalhando Sem dúvida. do que com a própria família, então o trabalho não pode ser algo ruim. O trabalho, ele é uma dádiva. É algo até que eu acredito que nós temos que mudar na nossa cultura. Nossa, Foi eu colocado também. que o trabalho é um sofrimento. O trabalho não é um sofrimento. Você tem que tornar o seu trabalho divertido. Assim, para fechar essa parte, há cerca de 2 anos eu fiz uma visita lá em Tocantins e um diretor de uma revenda me perguntou como é que eu tinha conseguido ficar tantos anos na mesma empresa fazendo esse trabalho. Eu falei, olha, primeiro que isso aqui para mim não é um trabalho, eu adoro o que eu estou fazendo. Segundo, eu tenho o apoio da minha família. Como se eu tivesse um staff, como se eu tivesse, não, eu tenho um staff me apoiando em todas as decisões que eu, obviamente, vou tomar, mas sempre pactuada com eles. E terceiro, essa série de mudanças que eu fiz, ela fez com que sempre eu estivesse aprendendo. Sempre eu estou aprendendo alguma coisa, que é esse conceito do long life learning. A gente vai ter que continuar aprendendo, seja através de cursos, seja através da mudança no trabalho. Então, assim, eu comecei na época, cheguei a mandar o pedido pelo fax para a BASF. Eu acho que muitas pessoas aqui não sabem nem o que é o fax, gente. Eu sei. Ou você sabe o que é. Eu Passava mandei o fax pedido no no. banco. Não, Telex. Telex. então, eu mandei o fax, eu mandava o fax aqui para São Paulo e eu ligava depois para nossa faturista aqui, que era a Rose, e perguntava se tinha saído os volumes, o preço, estava tudo batendo. E hoje nós estamos na era da inteligência artificial. No passado eu já fiz alguns cursos de inteligência artificial e eu estou usando a inteligência artificial para melhorar minha produtividade individual e também em alguns temas relacionados ao negócio, aumentar a nossa potência de negócio dentro da empresa. Então você imagina a jornada inteira que eu tive que passar. Quanto Não, aprendizado. Eu acho que é isso que é o legal, né? Tem um livro até que eu gosto de recomendar, que é um livro da Carol, chamado Mindset, sim. que ele fala sobre o mindset fixo e sobre o mindset de crescimento. Então, focar nesse de crescimento. E a beleza disso é que a pessoa pode mudar. Se ele tiver um mindset fixo, para tentar dar um exemplo do que é um mindset fixo, é aquela pessoa que fala assim, não, sempre foi assim, não vai mudar, vai continuar assim.
esse tipo de mentalidade. O mindset de crescimento, que é o desejável para as empresas, é a pessoa que, quando tem um desafio, ele vê aquilo como uma oportunidade. Fala, ó, tem um desafio, então vamos aprender, vamos criar algo para superar esse desafio e no final, lá na frente, a gente vai sair melhor, o time vai sair melhor. Esse tipo de mentalidade que é o que é muito válido pelas empresas. Você sabe que ontem eu fiz uma reunião com um grupo e eu estava falando para eles exatamente isso. A grande sacada é você deixar de ser um observador fixo que fica ali só olhando para um único ponto e achando que aquele ponto resolve tudo da sua vida e se tornar um drone. Porque quando você se torna um drone, você sai daqui e você se coloca aqui. E quando você se coloca aqui, você enxerga o todo. E quando você É. enxerga o todo, você enxerga inúmeras possibilidades, você enxerga um horizonte. A vida acontece nesse horizonte. Enquanto você ficar ali, com a cabeça, com o olhar travado de frente para um muro, enxergando uma única cena, a sua vida vai ficar realmente te trazendo uma falsa sensação de que nada acontece, porque é uma falsa sensação. A todo momento, o processo de evolução está acontecendo e te espera nesse movimento, espera que você vá junto nessa jornada. Agora, cabe a você identificar qual é a postura que você quer assumir diante disso, né? Ou eu fico ali parado, olhando para a parede, tentando descobrir se existe algum furinho nela ainda, ou eu vou lá, me coloco num drone e digo: o céu não é o limite, né? No final, é se você vai ser passivo ou se você vai ser protagonista. Sim. Porque protagonista é uma palavra muito poderosa, porque ela pode ser para tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, em tudo que você faz na vida, que é o que você está falando. Você pode ficar numa postura mais só esperando ver o que vai acontecer, ou você pode ser esse agente de transformação. Eu acho que isso que é o legal. Sim, concordo com você. Nilson, dentro de todo esse processo de conexão com pessoas, muitas vezes nós acabamos trocando experiências, informações, quando nós percebemos que nessas conexões nós podemos entregar algum tipo de contribuição praticando a consciência sistêmica. Hoje, a consciência sistêmica ainda é algo muito desafiador para alguns líderes, né? Alguns líderes não conseguem ainda compreender como ela pode contribuir no meio corporativo, através, né, de uma inserção de consciência junto à oportunidade de evolução de algumas pessoas. Como você enxerga a consciência sistêmica dentro desse seu movimento de conexões com pessoas? Olha, eu diria o seguinte, Kátia. Primeiro, eu tive a felicidade de ter tido contato com você, se eu não me recordo, há mais de 10 anos, através da Liana, que é uma pessoa que trabalhava aqui na empresa, e aí eu passei a conhecer mais sobre isso. Então, assim, eu diria que o primeiro é as pessoas conhecerem, e aí eu super recomendo que, né, você tenha um Instagram bem movimentado ali tem muita informação, você está sempre ativo ali colocando as informações. Então, a primeira coisa é o conhecer, porque eu acho que aquilo que não é conhecido, as pessoas têm um certo preconceito, elas não sabem muito bem como ligar, eles não sabem como fazer as conexões. A partir daí, através dessas conversas de mentoria e coach, eu consigo perceber, né, o comportamento sistêmico. Então, isso para mim é muito claro. Quando eu vejo uma repetição ali, eu vejo eu chamo de comportamento sistêmico. Então, eu vejo Sim, é uma conduta mesmo, é um é tipo um perfil, né? padrão, é como se fosse um padrão. Acontece A, a pessoa faz B, acontece A, a pessoa faz B. E a pessoa fica perdida ali dentro como se fosse um círculo. E Vicioso mesmo, né? Ficar girando em círculo círculos. vicioso. E como a gente não está sozinho na empresa, geralmente você tem uma equipe, você tem a empresa, você tem ali as hierarquias dentro da empresa, você tem como a empresa funciona. No meu caso, como eu fiz? Eu fiz algo disruptivo, eu acredito, com as pessoas. Numa reunião de trabalho que a gente teve, aliás, primeiro, todas as reuniões que eu tenho de trabalho têm um espaço reservado para pessoas. Sempre. É muito importante. Então, isso não é algo que parece que está tomando o tempo do trabalho, mas o trabalho já acontece no dia a dia. Então, você primeiro tem que cuidar de quem faz as coisas acontecer. E é a chave de tudo. Parece uma coisa muito óbvia, mas é fácil de falar e mais difícil de executar.
por uma série de outras coisas que nós podemos conversar depois aqui. Mas, assim, o que eu posso dar, talvez, de exemplo, que eu acho que pode ser inspirador para outros líderes. Numa dessas reuniões, eu comecei com uma dinâmica para as pessoas descobrirem os pontos fortes, que foi a Carol que conduziu para a gente, tá naquele livro Descubra Seus Pontos Fortes, e lá todo mundo fez um mini assessment e descobriu quais eram os seus pontos fortes. Todo mundo tem mais ou menos, são 5 pontos que representam cerca de 90, eles falam 80, 90% da pessoa. Então, primeiro ponto, a gente procurou ancorar onde estão as fortalezas dentro do time. E aí, às vezes, a gente tenta direcionar algo para uma pessoa que ela não tem aquela habilidade. E a gente fica tentando desenvolver aquela habilidade e a pessoa se frustra, porque a fortaleza dela está em outra. Então, a gente está com esse olhar também de fortalecer os pontos fortes e não tentar ficar desenvolvendo um ponto que às vezes não é o forte, mas que não muda na vida daquela pessoa. É melhor potencializar. Então, nós partimos dessa premissa. Valorizando a autenticidade da pessoa, né? Exatamente. E depois a gente fez uma dinâmica, que era aquela dinâmica das torres que a gente conduziu contigo ali, e a gente já viu que tinha alguma coisa na equipe, né? Algum comportamento sistêmico acontecendo ali, porque que às vezes a gente não era tão eficaz naquilo que a gente está se propondo a fazer. A gente já é bom, mas a gente pode fazer algo ainda muito mais transformador. E depois, no segundo passo, cada pessoa trouxe um tema para conversar lá. Foi bem, foi bem impactante, as pessoas se abriram, né? Foi assim, um momento lindo, que eu acho que é um momento de altíssima Valor. reflexão e autoconhecimento. E aí cada um tem o direito de como até onde ele quer ir. Mais uma expressão que eu aprendi com a Liana também, que é assim, se você vai pular na piscina, não dá para você pular na piscina e se molhar mais ou menos. Ou você pula dentro da piscina logo e se entrega e tem assim, tem um receio. Existe um receio. A gente Sim, tem medo de desconhecido. sim. Eu, eu posso falar isso porque eu também tenho. Eu também tenho meus receios, as minhas. E eu diria que é algo que assim que é transformador para tanto para os colaboradores, para aumentar sua potência ali como líder, obviamente, para os colaboradores, porque eles vão se sentir cada vez mais empoderados, eles vão cada vez mais dar conta daquilo que está sob a responsabilidade para eles entregarem, geralmente, assim, na empresa, quando você vai alçando cargos maiores, você fica com a parte a parte de desenvolver as pessoas e a parte de cuidar da estratégia, para que lado o negócio está indo, a estratégia da empresa está indo. Então, no final, o líder ele acaba tendo tempo para investir nesses dois pilares que são os mais poderosos, a execução, isso aí a equipe faz com maestria, eles sabem mais que a gente. Então, o líder ele tem que tomar cuidado para não ser seduzido pela pelo dia a dia, pelo microgerenciamento das atividades da equipe. Eu costumo falar assim, ó, o líder ele tem que dar a direção. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai ter uma reunião em Brasília dia 30 do 11. Então, eu, como líder, vou falar, pessoal, nós temos uma reunião em Brasília, o assunto vai ser tal, nós vamos discutir tal pauta e vai acontecer em Brasília. Se o colaborador, o colega de trabalho ali, vai por Congonhas, vai por Guarulhos, se ele vai de carro, se ele vai de ônibus, é problema dele. Porque daí é o como ele faz e É a assim, escolha dele. é a escolha dele. Então, são essas escolhas, são pequenos detalhes que faz muita diferença. E aí você, como líder, vai ficando mais potente. Por que você vai ficando mais potente? Porque você não faz o trabalho da equipe. A equipe é que faz o que ele tem que fazer. E você consegue assumir outros papéis de ter esse olhar mais crítico do desenvolvimento individual de cada um. Você consegue olhar o olhar de drone, usando a sua expressão, você está olhando de cima da floresta, então você consegue ver o que está, você não está no meio, se você entrar no meio daquele sistema ali, o sistema te engole, que eu falo. O que é o sistema? É o dia a dia. Sim. E aí eu costumo falar que o dia a dia come, ó, toma estratégia todo dia com café da manhã cedo.
Porque você entrou no dia a dia, daí você esquece a estratégia e vai fazer do jeito que tinha que fazer. E geralmente a estratégia é alguma transformação, é algo que você precisa fazer diferente que você está fazendo. Você faz aqui um business as usual, você já tem um negócio rodando aqui e você precisa transformar aquele negócio. Você tem o que o pessoal chama na teoria aqui de motor um e motor 2. O que que é o motor um? Motor um é o negócio do dia a dia. Motor 2 é o que vai ser o teu negócio do futuro. Então você tem que estar fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. As empresas e Mantendo e elas, construindo. você, por exemplo, como empresária, como no teu business, você está sempre se reinventando. Você está sempre Sim. achando novas O formas tempo de. todo. Então, assim, para mim é isso, Kátia. Eu não sei se eu consegui Sim, sim. clarear os pontos, assim, esse que para mim é de fato um paradigma, mas que eu gostaria que as pessoas começassem a ter esse olhar mais crítico. E nós vamos estar por aqui, né? Você, como eu comentei, eu também estou aqui, depois a gente vai colocar a nossa rede social aqui, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, para que as pessoas também podem me chamar ali, me perguntar e me ligar, depois eu posso passar meu celular no privado também e a gente conversa. Porque Você o sabe que poder, esse é um poder transformador. Eu posso dar depoimentos de várias pessoas que começaram a ter algum processo comigo aqui, ou de coach, ou de mentoria, e eu sinto que a pessoa, que eu falei, eu observo o comportamento sistêmico, que é como se tivesse uma cortina de fumaça em volta daquela pessoa. E aí, a partir desse momento que ele vai atrás desse autoconhecimento, as portas se abrem. Parece que dá uma clareada, assim, a cortina de fumaça some e a pessoa se acha e ele consegue a consciência se atingir expande. os seus objetivos, sabe? E você sabe que quando eu me tornei, o primeiro programa de formação que eu fiz em terapeuta familiar, eu jamais imaginei que eu fosse voltar para o mundo corporativo, né? Eu vinha do mundo corporativo, do mercado financeiro, depois passei pela construtora e fui diretora há algum tempo. E quando eu fui realmente trabalhar com aquilo que eu sentia que era o meu propósito de vida, que era a transformação de pessoas e tudo, eu achei que eu estivesse me afastando do meio corporativo. E passados alguns anos, algumas especializações que eu já tinha feito, surgiu a oportunidade de fazer a especialização em gestão sistêmica empresarial. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui fazer meio sem entender muito bem o que eu estava indo fazer ali. E no primeiro dia de aula, me veio uma imagem de quando eu era criança, que isso eu guardo dentro de mim e eu enxergo isso diariamente hoje no meu trabalho, junto aos times que eu atuo. Quando eu era criança, o meu pai um dia falou que o relógio dele tinha parado de funcionar. E eu era muito envolvida com meu pai e com a minha mãe. Eu sempre queria resolver tudo com eles. E ele me chamou para ir lá na cidade do interior, num relojoeiro. E eu fui com ele, Tessarolha, até hoje eu levo minhas coisas lá para ele consertar. Ele foi lá, tirou a capinha de cima, que tem os numerozinhos lá do relógio, e quando ele abriu, eu não acreditava o que tinha por detrás daquela capinha com os numerozinhos. Tinham engrenagens, várias pecinhas se movimentando daqui, dali, e uma girava, outra girava. E ele pegou uma pinça e fez assim para o meu pai: professor, olha só, aqui tá fora do lugar. E foi lá com a pinça dele e colocou, mas era uma pecinha minúscula que deveria estar presa e girando, criando engrenagens para que outras pecinhas girassem. E quando ele encaixou direitinho aquilo lá, todas as outras voltaram a funcionar. E ele disse: o senhor deve ter deixado cair e deve ter soltado. Está resolvido. E eu olhei, e eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei: gente, o relógio do meu pai voltou a funcionar. Quando eu fui lá para esse programa de formação em gestão empresarial, eu entendi exatamente isso. Cada um tem o seu lugar, assim, preparado milimetricamente com um encaixe perfeito para a sua atuação. E se por algum motivo, esse relógio é derrubado e ele se desloca um pouquinho desse lugar, todo o restante do mecanismo fica prejudicado, fica girando em falso, fica tentando se mover e não consegue. Então, às vezes, a gente vai lá, toca na relação com uma pessoa daquele time e faz um apertozinho assim, a engrenagem toda, e à medida em que se expande, ela não se expande só ali. Imagine que ela vai se expandindo e quantas empresas, quantos grupos associados àquele time não sentem esse reflexo. Então é o ajuste de uma pecinha que reverbera no todo. E quando eu enxerguei isso, eu falei, eu não posso ficar fora disso.
Eu quero agora ser esse relojoeiro, sabe? Porque isso é tão lindo. E eu te enxergo muito isso. Eu enxergo você com essa pinça milimétrica, sabe? E quando as pessoas entenderem a importância de olhar para cada ser humano, olhar para os seus pontos fortes e auxiliar nesse processo de liberar essa nuvem que fica ao redor de profissionais brilhantes. Nossa, o mundo corporativo vai se tornar algo assim, sabe? É, Ainda mais encantador, eu diria. Faz não, sentido para você essa associação? faz super sentido e eu sempre, completando a sua analogia, eu falo pro pessoal, falo assim, as pessoas não acordam cedo e falam assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou... Todo mundo tem uma boa intenção, o mundo está cheio de boas intenções. Às vezes as pessoas só não sabem se ela não sabe como chegar. E eu acredito que o líder tem essa missão, sabe? A missão de estar próximo, ser genuíno. As, ah, Primeiro de tudo é estabelecer essa conexão genuína. Depois que a conexão genuína está estabelecida, aí é uma questão de priorização, de time, ter conversas frequentes também com as pessoas. Faz muita diferença, porque você não pode ter, por exemplo, uma conversa por ano, só durante o processo ali que vai ter o que a gente chama de talent, que é o processo de avaliação dos colaboradores. Essa conversa ela tem que ser frequente, ela não pode ser uma conversa que acontece uma ou duas vezes por ano. Primeiro, ela pode ser acontecer com uma frequência maior, mas você tem que ter, aliás, ela pode acontecer a todo momento, Sim, mas mesmo assim você tem que ter momentos formais. O ser humano precisa de ritual, ele precisa concordo. o ser humano é feito de rituais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo ontem, que aconteceu ontem no encerramento do processo de mentoria da Thais. A gente fez as contas lá fazia um ano que a gente tinha começado. E o intuito da reunião de ontem foi exatamente fazer o fechamento. Então, assim, ela mesma trouxe as evoluções que ela colocou naquela frase de como ela chegou e como ela chegou e como ela está saindo. Ela criou até uma frasezinha lá que eu postei no Instagram e no LinkedIn, bem bonita a frase. E, aquilo é um momento de ritual porque eu entreguei para ela todas as ferramentas. Nós construímos, eu e ela construímos as ferramentas para a partir de agora ela ter o voo solo dela. Ela vai ter o voo solo e eu falo sempre para eles assim, eu estou aqui, eu continuo aqui com vocês. O, Estou numa encruzilhada, quero tomar uma decisão que às vezes a minha família não está no contexto, meu líder eu não estou seguro, ou tem coisas que realmente é você com o seu mentor que tem que decidir, ou que o mentor nunca vai falar para você que é o A ou B, ele vai falar, olha, é, eu vou te ajudar a construir três caminhos aqui, e você toma a melhor decisão baseado na experiência do mentor e, obviamente, na decisão vai ser sempre do mentir. Mas isso que eu acho que é legal. Teve esse momento de encerramento, ritual, ela tem todas as ferramentas para voar, para continuar na jornada de desenvolvimento. Porque isso E realmente vira a chavezinha dentro da gente, vira, né? vira a chave. Oficializa, né? Oficializa. É uma coisa incrível como que o poder dos rituais, eles podem fazer muita diferença na vida de muitas pessoas, em vários rituais. Concordo. Gera o comprometimento, gera o compromisso e gera a tomada de posse. Eu agora tenho esse papel, eu agora tenho essa função, eu carrego comigo essa bagagem, né? Isso é transformador. Num momento em que os rituais perderam um pouco todo o significado, eu sinto que faz muito sentido nós lembrarmos desse valor, sabe? Por mais que eu ainda possa ser considerada antiquada, eu sinto que o casamento ele tem um valor, Nossa, sabe? O muito. noivado ele tem um valor. O meu sentimento é que se não fica tudo mal resolvido, mal explicado, mal esclarecido, É, fica tudo na superficialidade, fica simples fazer e desfazer, né? Não existe aquele compromisso no sentido de que eu tomo posse, eu sou esposa, eu sou é, mãe. Né? Eu tenho um papel dentro dessa família, enfim, eu não estou testando. A vida é uma constante experiência. Né? Então, assim, é, eu vou passar eternamente testando, mas é muito mais além de um teste, né? as pessoas tornaram tudo muito superficial.
Em relação, por exemplo, aos papéis, né? A família tem um papel muito importante, que é onde a gente foi criado, é nosso background, né? Nosso berço ali, a educação, É a nossa raiz, né? que é a nossa raiz, que é ali que forma os famosos soft skills ou os comportamentos, que depois é isso aí que vai fazer o profissional. É isso que faz o profissional ser diferente, porque a parte técnica ali, o hard skill, ele aprende numa velocidade absurda. Os jovens de hoje, eu brinco com eles lá na empresa, falo assim, ó, se eu te der uma matéria aqui, um assunto, passar 15 dias, ele volta com uma tese de doutorado. Ele pesquisou na internet, ele fez um levantamento, ele estudou, a velocidade com que eles aprendem é absurdo. Só que o comportamento é mais delicado, é mais que isso aí é formado na sociedade em geral. Então, o principal ator é a família. Aí você tem os apoios ali, a igreja, a escola, a sociedade, mas os pais não podem delegar a formação do background ou do berço dos filhos para a escola ou para a igreja. Eles ajudam, eles são atores, mas eles não são o ator principal. Os atores principais é o pai e a mãe. Aí vai entrando um monte de coisa junto ali, por exemplo, os pais trabalham hoje, em muitas situações o pai e a mãe trabalham fora. Você vai ficando mais ausente, aí às vezes você fica com dificuldade de falar os não ali pro filho, porque precisa falar alguns não, assim, o não precisa ser falado e obviamente os filhos precisam conquistar também, que é outra coisa que também está meio é, desorganizado, que eu acho que faz parte da sociedade onde a gente está chegando, que às vezes, na minha época, por exemplo, eu acho que meu pai e minha mãe, eles tiveram, assim, eu vou falar escassez, mas não era escassez, era regulado, porque não tinha sobrando as coisas. Por exemplo, Aham. eu sou de uma família enorme, como eu disse, então quando eu nasci, lá em casa moravam 6 pessoas. Eu brinco que tinha um sorteio do bife, eram 6 bifes. Refrigerante, meu, era uma vez por, por, Nossa, por domingo. mês, sabe? Era tudo super regulado. E agora, se a gente parar para pensar, a gente está vivendo, não em todas as camadas da sociedade, mas você tem o excesso de muitas coisas. Você tem O acesso, vou acesso pegar o exemplo, fácil. ó, acesso fácil, você pegar o caso do refrigerante. Refrigerante hoje a gente nem toma, porque faz mal, a gente já proíbe aqui em casa, ninguém toma refrigerante, ainda bem. Mas, e, e essa questão do excesso leva a essa dificuldade, porque daí os pais ficam com dificuldade de colocar o limite, e aí a criança ela perdeu um pouco de noção do que as pessoas perderam um pouco de noção do que são os limites. E isso começa em casa. Então, em casa, eles não podem ter tudo, tem que ter os não. Se você quiser, você tem que conquistar. Do tipo assim, tem que performar na escola, tem que ter uma conversa muito aberta em relação a isso. Tem que estar performando na escola, tem que respeitar o irmão, tem que respeitar a mãe, tem que respeitar o pai, tem que ter ela tem uma conversa que ela eu acredito assim, nós somos de outra geração. Eu acho que nós dois devemos ter quase a mesma idade, assim. A gente era mais um sistema de assim que os pais mandavam e nós obedecíamos. Hoje não Sem dá para usar o dúvida. mesmo modelo, porque ele não vai funcionar. Mas também não pode ser um modelo muito solto demais. Ele tem que ter o meio do caminho, tem que ter conversa, tem que ter E sabe o essas que eu sinto? que ancora o que a gente está falando aqui. Quando você assume seu papel de pai, quando a mãe assume o papel de mãe, os filhos assumem o papel de filho, né? A grande questão é que, às vezes, o que que acontece? Com muita frequência eu atendo pessoas que falam assim, mas eu dou tudo pro meu filho. E eu pergunto, você dá o que o seu filho realmente deseja, que é a sua presença de mãe? E aí, no sábado, eu estava passando de carro com a Luísa na frente de uma loja de esportes. E uma parte do estacionamento da loja de esportes estava fechada e tinha uma série de crianças fazendo aula de como aprender a andar de bicicleta com um professor. E eu tinha já contado isso para ela, que eu tinha ido pegar uma inscrição de uma prova para uma prova nossa. Eu tinha falado, nossa, Lúcia, eu não acredito. Agora tem um professor que fica ensinando as crianças a andarem de bicicleta e os pais ficam sentados num banquinho ou nem ficam lá e as crianças ficam aprendendo a andar de bicicleta. Eu falei, não, não é possível. Não é possível, não tem mais graça do pai saindo
atrás, tirou a rodinha da bicicleta. Ela falou: aliás, nem tem mais rodinha em bicicleta, né, mãe? As crianças já ficam empurrando com o pezinho e tal. Como mudou isso? E ela achou que. Eu tinha falado isso pra ela, mas ela achou que a aula não era cheia. Chegou sábado agora, nós passamos lá na frente e falei assim: mãe, não tô acreditando. Aquela aula que você me falou para andar de bicicleta tá lotada de criança, mãe. Tem um professor e um monte de crianças, e aí tem um auxiliar que segura, tem a cordinha que não sei o quê. Mãe, eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando nisso. E realmente. É uma pena. Eu entendo que os pais estão ocupados, as mães estão ocupadas, mas não deixe de ser pai. Eu sinto que isso é um apelo que a gente precisa fazer. Não deixe de ser pai, não deixe de ser mãe. Sabe, tem algumas coisas que eternizam na memória da gente. E não é dar tudo, né? Se você É, pode dar uma super viagem, pode dar um super tênis, que bacana isso. Mas não deixe de dar aquilo que vai realmente formar um padrão de relação com a vida, né? E essa presença no andar de bicicleta, essa presença no aprendizado da papinha, né? Essa brincadeira, coisas bobas. Bom, o final de semana passado foi o nosso ritual de montar árvore de Natal. Desde que as crianças nasceram, nós temos um ritual de montar árvore de Natal. As meninas têm 28 anos. E a Luísa assim, não faça no final de semana que eu não vou estar, porque ali já vai estar em todos, eu não vou estar e tal. Então me espera. Elas estavam esperando para o ritual de árvore de Natal acontecer. E a Lígia me cobrando. Já tá ficando tarde, a gente podia ter feito no começo de outubro. Eu, calma, Lígia, o Natal é em dezembro. Não, mas aí a gente aproveita mais. Então são coisas que, é, às vezes, perderam a referência de valor, mas elas se eternizam aqui dentro. Né? Elas acabam se projetando na realidade da vida de uma outra forma e tornam as pessoas profissionais diferenciados. E eu vejo muito isso nas minhas filhas, hoje a Lígia nos hospitais, cuidando das crianças, a forma como ela se relaciona foi o que ela aprendeu dentro de casa, como ela sempre é, foi olhada, como ela sempre foi tocada, como ela sempre foi abraçada, como ela sempre foi acolhida. Então, existem dinâmicas que não basta falar, né? O pai e a mãe precisam fazer. O exemplo começa com a atitude e a prática. Aquilo que eu é. faço, os meus filhos replicam, né, Nilson? E aí se Não, tornam profissionais. E aí tá tudo ligado, não tem como separar o totalmente. CPF da pessoa ali Não, profissional. O profissional ele se torna aquilo que ele recebeu da base, da raiz. não. A gente volta para o começo do seu É, discurso. a gente volta no começo e é impressionante porque eu converso com bastante jovens, assim, tá? Tem excelentes formações, eles são gênios, é o que eu falei, é outro tipo de mentalidade, de aprendizado, mas eles estão, de uma certa forma, carente dessa parte, que é a formação em casa, que eu fomentei, ou mesmo, assim, a forma que nós fomos criados, por exemplo, se a gente foi criado no interior, a gente estava falando, a gente ia na lotérica, ia no mercado, a gente se virava desde criança. Agora, Verdade. não tem isso aí. Então, o que que a gente faz? Eu acho que tem bons lugares. Isso que você estava comentando, participar do dia a dia ali da vida da criança e do adolescente, mas também, por exemplo, o esporte. O esporte é Sim, muito poderoso, porque no esporte você aprende a ganhar, perder, respeitar os colegas, de preferência esporte coletivo, você depende das posições, onde seja no vôlei ou no futebol, cada um tem um papel ali, e o seu tem um, desempenho, né? tem o Respeitar o seu desempenho do desempenho. outro. Então, eu acho que é isso. No final, a sociedade precisa voltar a fazer o simples, igual a vida é simples. A gente sofisticou demais algumas coisas e no final acabou perdendo essas conexões que a gente estava comentando aqui. Essas conexões é que são mais poderosas. O E valor isso do é pão que da chapa com o cafezinho é fundamental, é né? fundamental, porque no final nós somos seres humanos, a gente evoluiu muito como ser humano, mas a base eu falo assim, o ser humano ele precisa de relações, ele é gregário, ele precisa de comunidade. Eu falo, pessoal, eu falar um pouquinho aqui nessas conversas que eu tenho de mentoria e coach, eu falo muito sobre as 4 dimensões da energia, que é como a pessoa vai ter uma vida equilibrada. Isso passa pela espiritualidade, pelo corporal, que é cuidar do corpo
e a mente, o mental e o emocional. Então, às vezes, as pessoas me contam, durante os processos, falam assim, como tá? Então, você está se cuidando, fazendo exercício? Não estou, então você vai ter que achar algum tipo de exercício, seja caminhar, andar de bike, qualquer que seja. Aí você tem uma religião, a pessoa fala, eu tenho, eu rezo na minha casa todo dia, ou escuto um evangelho do dia, tal, fala, legal, parabéns, você já deu um passo, mas você vai ter que dar um passo coletivo. Não vai dar, você vai ter que escolher aí se vai ser a igreja A ou a igreja B, não importa, Para mas você, o né? ser humano é gregário. E por último, às vezes as pessoas estão tão desconectadas nessa vida louca que a gente está comentando que aí eu vou fazendo perguntas ali e o cúmulo é quando a pessoa sai do ponto A para o ponto B e não sabe o caminho que ele fez. Tipo, pega o carro em casa, sai, vai num outro local, ele não sabe o caminho que ele fez. Então ele está no automático, ele tá vivendo no botão de automático. Que aí existem várias formas de cuidar da mente, desconectar, de ir no parque, como você comentou, e fazer uma corrida fora, Meditação. andar de bicicleta fora, enfim, achar alguma coisa que cozinhar, tem, Sim. meditar, tem várias técnicas. E por último, tem o emocional, que o emocional, ele é o quarto pilar, mas ele é muito importante, porque são as suas batalhas, às vezes, do dia a dia, que às vezes é algo que acontece pequeno durante o dia, ele te derruba e você não consegue se recuperar, porque pode ter certeza, o seu mental, seu físico, o corpo, a sua mente não está forte. E aí essas coisas te derrubam, você não tem resiliência. Para você ser uma pessoa plena, você tem que cuidar de todo esse, você tem que cuidar de tudo isso, sabe? Nilson, Essa vida mais plena. mais plena, mas na sua totalidade, né? É, é isso aí. Precisamos caminhar para um encerramento. Ficaria aqui um dia todo, um período todo com você discutindo todos esses assuntos. E eu não sei se você sabe, mas todos aqueles que passam pelos nossos episódios semanais, eles carregam um caderninho. Logo no começo, nos primeiros episódios, nós tivemos um episódio que nós convidamos a todos a criarem um pequeno caderno de anotações, aonde a cada episódio eles colocam os pontos de inspiração. E eu sempre peço, né, para que no final a pessoa deixe uma mensagem, deixe algum ensinamento, né? E eu queria muito que você me ajudasse a construir aí um ensinamento, né? Que eu sinto que faz muito parte de você, que é o que você faz diariamente para inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Olha, essa é a pergunta, uma pergunta de US$ 1 milhão. Assim, o que eu faço, primeiro de tudo, é ser uma pessoa autêntica, assim, procurar tratar as pessoas sem distinção, de cargos, hierarquias. Então, desde o analista ao assistente ao presidente, eu não faço distinção. Eu procuro cumprimentar as pessoas, falar um bom dia, falar uma boa tarde, observar, muito observar. Que eu pego nessas observações, eu vejo às vezes que a pessoa não está bem, e aí a gente acaba tendo às vezes conversas informais. Então, assim, eu diria que sendo genuíno, sabe? Sendo educado, demonstrando também comportamento, porque você não pode, já que você é o que está inspirando, as pessoas estão te olhando a todo tempo. Você acha que elas não estão te olhando, então, mas você está sempre sendo observado. Então, e Seja o exemplo, né? é ser um exemplo de uma maneira genuína também. Às vezes é de aprendizado, às vezes você fala alguma coisa também que não foi adequado, você reconhecer também as suas falhas ali, pedir feedback, se for necessário, seja para a equipe, para as pessoas que estão ali à sua volta. E eu diria que também está sempre disponível. Às vezes as pessoas me procuram lá e falam assim, mas a sua agenda é desafiadora. Eu estava falando, não é desafiadora, mas ela é super, está cheia de coisa lá. Só que para conversar com pessoas sempre vai estar disponível. Então, Você se eu cabe tivesse que nela. dar essa dica inspiradora, esteja sempre disponível. Você sabe que quando eu mudei do interior e vim para São Paulo,
Para mim, isso foi o maior desafio. Eu não entendia porque as pessoas não conversavam com quem estava ao lado delas, porque no interior é uma questão comum, né? A gente vai na lotérica, como você disse, todo mundo conversa com todo mundo, vai ao banco, todo mundo conversa com todo mundo. Aí eu entrava no elevador, as meninas falavam assim, mãe, você fala até com a parede. Mas não é, porque era uma coisa normal. Eu vi uma pessoa do meu lado, para mim é normal expressar que eu estou vendo que ela está ao meu lado, né? E aí quando a gente chegou aqui, eu comecei a ficar meio espantada. As pessoas entram no elevador, não conversam, né? E eu nunca consegui realmente ter esse tipo de conduta. E uma coisa que eu sinto muito é o quanto é diferente quando a pessoa sente que ela é percebida, a presença dela é percebida por você. Às vezes um olhar e um sorrir transforma tudo. Da mesma forma que um xingamento no trânsito, às vezes gera um mau humor de um dia inteiro numa pessoa, um sorriso ou uma permissão para passar na frente, ou sabe, um bom dia quando você É isso. entra num lugar, transforma tudo, né? É tão simples gerar um bem-estar. Isso eu chamo de ecologia de ambiente. O quanto eu estou murchando plantinhas e o quanto eu estou mantendo as plantinhas vivas, né? Para É, mim, isso muda tudo, né, Nilson? muda só, super, faz total sentido. E, enfim, é isso. Acho que a gente está disponível para as pessoas e porque as pessoas elas estão carentes em vários aspectos, sabe? E, e isso muda, porque eu pratico, então eu já ajudei Você já sabe a o transformar resultado. muitas pessoas que às vezes conversa ali do nada e às vezes eu falo uma coisa para aquela pessoa e eu nem lembro, mas passa meses, aquela pessoa fala, cara, mas aquele dia que você me falou isso, aquilo foi importante para mim, aquilo às vezes até transformou minha vida, porque eu abri outras portas, eu fui atrás, olha, é maravilhoso, isso para mim é como se fosse o meu troféu, meus troféus aí que eu vou conquistando quando eu consigo Bom, transformar para essas pessoas. a gente finalizar, então, eu vou deixar um depoimento meu. Numa das nossas reuniões, nós estávamos falando sobre algumas situações e você me disse: Olha, leia um livro. E você me indicou Hábitos Atômicos. E tudo que Uhum. você fala eu levo muito em consideração. Então, no mesmo dia, eu fui e comprei. Eu fiquei tão ansiosa para ler que eu gosto do livro físico, mas eu comprei no Kindle porque senão ia demorar para chegar. Que maravilha. E até hoje, isso já tem, olha, alguns anos, hein, Nilson, que aconteceu isso. Opa, E até hoje eu uso muito nos meus atendimentos, nas minhas conversas, nas minhas mentorias. Então, realmente, uma palavra gera 1 milhão de referências, positivas ou não. A partir do momento em que você colocou aquilo para mim, aquilo teve um valor gigante e se tornou realmente uma referência muito significativa. Então, tem os dois lados. Eu deixo aqui um convite a uma reflexão. Tem o lado de como você se comunica e o que você deixa de legado para cada um que está passando ali pela sua vida, mas também tem o outro lado. Você que ouve alguém que passa pela sua vida, o que você está fazendo com informações que podem te transformar? Porque muitas vezes Deus fala através dessas pessoas. é, Agora, se você quer ouvir ou não, cabe a você. Mas isso pode gerar um impacto absurdo na sua vida. é. Isso é verdade. Eu, assim, para a gente ir finalizando aqui, eu me sinto assim grato por ser esse porta-voz, sabe? Porque eu acho que até nem é tão humilde da minha parte falar isso, assim, eu tenho esse poder de transformar, de falar essas palavras certas na hora certa. Eu não E sinto que isso não seja humilde, mas ao contrário. Isso é consciência. E que é, todos possam ter essa consciência de reconhecer os seus pontos fortes e sim, para quê e pelo que estão aqui, é né? isso aí. Isso para mim é transformador. Eu fico até emocionado porque eu já ajudei a transformar a vida de muitas pessoas e também fui transformado, porque eu também sou beneficiado por tudo isso, porque eu Todos nós recebo todos os tipos de pergunta possível e imaginável que você pode pensar que geram e não reflexões. que geram reflexões. Bom, eu deixo o convite aqui para mandarem mais questões, então, para o seu Instagram. A gente vai colocar aqui o seu contato de rede social, né, para que as pessoas também consigam se conectar a você.
e possam trocar experiências. Nilson, mais uma vez, a minha gratidão por esse momento, pelo aprendizado, por esse dia e por você ter priorizado a sua agenda. Eu realmente sei o quanto ela é intensa e eu agradeço profundamente essa sua dedicação e essa sua contribuição participando desse episódio. Muito obrigada e que Deus te abençoe toda a sua família e que vocês continuem sendo esse canal de inspiração para muitas outras famílias. Muito obrigada, Deus te abençoe. De nada, amém. Vamos seguir aí falando, então, Com certeza. pelas redes sociais. Vamos lá. Tchau. Fica com Deus. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.